A loucura de pregar o evangelho abençoado. A loucura de saber e entender o evangelho da graça de Deus. Eis-me aqui para pregar a palavra de Deus. Amém? Quero ler com vocês um texto abençoado que hoje pela manhã, domingo, eu abri a minha Bíblia. Então me encontrei aqui neste texto e quero falar algo com vocês. Amém? Abençoados, o Ministério Graça e Apostolado é um ministério sério de pessoas sérias, ministérios sérios de pessoas sérias que leva a palavra de Deus a sério. Amém, abençoado? No Ministério Graça e Apostolado, o apóstolo Marcos Gomes sempre nos diz: eu ensino a fazer o bolo, eu te dou a receita, eu não faço o bolo para você. Então assim, irmãos, eu aprendi. Peguei a receita, estou cheia de alegria, abençoados. Estou cheia de alegria. Quando eu li o texto, estou cheia de alegria. Por isso, eis-me aqui. E o apóstolo Marcos Gomes sempre diz, não é? Eu dou a receita, mas eu não dou o bolo pronto. Então, eis-me aqui. Vocês entenderam, abençoado? Então, a gente tem que fazer o bolo com a receita que já foi nos passado, através do Ministério Graça e Apostolado. Amém, abençoados? Então, a leitura que a gente vai ler hoje está aqui em Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Este profeta, ele vai falar olhando para o futuro. Você entende, abençoado? Nós não olhamos para o futuro, nós olhamos para aquilo que já aconteceu. E vocês vão entender isso. Amém, abençoada? Então vamos lá. A leitura, aquilo que o Senhor deixou em minha mente, não é? Minha mente não carnal, a minha mente espiritual. É mesmo isto que eu vou dizer a vocês, amém? Então não vou passar, não vou ir além, somente as coisas que Ele me disse. Amém? Estamos em uma nova aliança, entramos no reino de Deus, o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo de Deus coloca a palavra na minha boca e na nossa boca, não é só na minha. Amém, abençoado? Só tem que estar no mover, não pode sair do mover, abençoado. Tem que estar atentamente, continuamente no mover de Deus, para que sejamos firmes e constantes. Temos que estar dentro do reino de Deus. Amém, abençoado? Coloquei no Facebook, dei ali uma saidinha, mas eu volto logo para o reino de Deus. Eu dou uma voltinha na terra, mas eu dou uma voltona no reino de Deus, abençoado. Porque é assim que o Senhor deseja que os filhos dele sejam constantes e firmes, sem tropeçar em nenhuma pedra, abençoado. Amém? E glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá. Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. O deserto e os lugares. Vou fazer uma leitura do texto aonde Deus me fez parar e trazer a graça de Deus. Foi isto mesmo que eu vou trazer. Amém, abençoados? Isaías capítulo 35, verso 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão. Veja que Isaías, ele profetiza para o futuro, não é? Veja os verbos, se alegrarão. Hoje nós estamos alegres no reino de Deus, porque o reino de Deus chegou. Hoje nós estamos alegres em uma cidade do Deus vivo, que Deus mesmo colocou nós. Amém? Este é o presente. Amém, abençoados? Vocês vão entender no decorrer da ministração. O deserto e os lugares secos se alegrarão. O ermo exultará. Você vê que tudo é para frente, é tudo para o futuro. O deserto e os lugares secos se alegrarão. Hoje nós estamos na cidade de um Deus vivo. Hoje o Espírito Santo está em nós, abençoado. O lugar não está deserto. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos a casa de Deus.
O lugar não está seco, o lugar está com o Espírito Santo, por isso nós temos entendimento da palavra, amém? O lugar está alegre, que é a casa, é a nossa casa, o nosso homem interior, não é o exterior, amém, abençoado? O exterior, ele se corrompe com as coisas da terra, mas nós estamos no reino de Deus porque ele chegou para nós, então não está árido dentro do nosso ser, como dizem alguns por aí, não está árido, porque eu saio ali, se eu ficar muito ali, e vai ficar árido, e vem não sei quem, vem um, vem dois, vem três, e aí o lugar não está árido mais, o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está no nosso homem interior, não é porque eu vou ali que o Espírito Santo vai sair de mim, amém, abençoado? Mas vê lá, Paulo ele diz, vê lá como cada um edifica a sua casa, vê cada um como está edificando, amém, abençoado? Nós não estamos aqui para condenar ninguém, nós estamos aqui para dar entendimento da graça de Deus aos filhos de Deus, amém? Então vamos lá, Isaías capítulo 35, o deserto e os lugares secos se alegrarão. Veja que ele estava se alegrarão, nós já estamos alegres no reino de Deus. O ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarom. Ele estava falando de uma cidade terrena, mas nós estamos numa cidade celestial. Veja, abençoado, que quando nós vamos ler das Escrituras, nós temos que ter entendimento espiritual da palavra, porque a letra, ela é uma letra para a gente ter entendimento, mas o nosso entendimento ele é espiritual, porque nós somos filhos de Deus, espíritos com Deus. Então, logo, a linguagem de Deus, ela não é carnal. A linguagem de Deus, ela não é letra. A linguagem de Deus é espiritual. Amém? Foi aí que se perderam os filhos de Deus. Vamos lá, vamos continuar. Abundantemente florescerá e exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarom. Eles verão, Isaías estava falando, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então Isaías está falando, eles verão. Diga, eu já estou vendo. Diga, abençoado, eu não vou ver, eu já estou vendo. Abra a Bíblia de vocês em 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, verso 18. Tão gostoso aprender, abençoado, manejar bem a palavra. 2 Coríntios 3, verso 18. Isso é trabalho de formiguinha, abençoado, mas é um trabalho gostoso de fazer. 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós, veja como nós estamos. Isaías estava profetizando e olhando para o futuro que ia acontecer. E o que já aconteceu na cruz? O que Jesus Cristo já fez conosco, abençoado? Lá no madeiro, tirou o nosso véu para que nós podemos fitar a glória de Deus em nossa vida. Ou seja, uma manifestação de Deus na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, veja, e todos nós já passamos da cruz. Amém, abençoado? Já passamos, já nascemos depois da cruz, já nascemos depois que Jesus Cristo manifestou a glória dele em nossas vidas, trazendo-nos salvação eterna. Amém? 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós, veja a palavra para nós de hoje, os gentios, e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então todos nós já fomos transformados na imagem do Senhor. Imagem essa, Espírito, porque Deus é Espírito.
Por isso nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Com o homem interior, nós adoramos o homem chamado Jesus Cristo, Espírito Santo, o Consolador, Espírito. Amém, abençoado? Então vamos voltar ao texto. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sarão. Eles verão, diga, mas nós já vemos, estamos vendo a glória do Senhor em nossa vida. Deus está se manifestando na nossa vida, trazendo-nos salvação, trazendo abençoado um peso de glória. A manifestação de Deus está sendo revelada na sua vida. Hoje eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 3, fortalecerei as mãos fracas. Diga, abençoado, as minhas mãos já estão fortalecidas, porque a minha mão não está mais fraca, a minha mão está forte, porque Deus disse que nossas mãos são mãos santas. Logo, se são mãos santas, está apta para levantar um clamor, para impor a mão em alguém. Então diz a palavra do Senhor, nossas mãos estão santas, abençoado. Mãos santas, abençoado. Mãos santas. Tudo que Isaías estava falando, ele estava olhando para o futuro, mas nós não olhamos para o futuro. Nós estamos vendo a glória de Deus em nossas vidas. Você entende, abençoado, isso? Olhando a glória de Deus que já está em nossa vida. Fortalecei, diga Isaías 35, verso 3, fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração. Quantas pessoas estão com seu coração abençoado, turbado? Quantas pessoas que estão com seu coração apertado? Quantas pessoas que estão com seu coração doente? Quantas pessoas que estão precisando fortalecer os teus joelhos com a palavra? Não é dobrar o joelho, abençoado, colocar o joelho no chão e ficar horas e horas e dias orando com o joelho no chão. Não é isso, abençoado. Quantas pessoas não estão fracas sem receber o reino de Deus, sem se fortalecer na palavra? Quantas pessoas estão precisando, estão sedentas da palavra de Deus? Eu sou uma sedenta da palavra de Deus, abençoado. Eu sou uma sedenta da palavra de Deus, abençoado. Sedenta. Fortalecei as mãos fracas, como Maria, ouvindo a graça de Deus, abençoado. Firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, eis-me aqui, abençoado, para anunciar aqueles que estão contritos de coração, anunciar a verdade, anunciar a glória de Deus na nossa vida, anunciar a manifestação de Deus na nossa vida. Eis-me aqui, abençoados. Dizei aos turbados de coração, dizei o quê? Dizei que os filhos de Deus estão salvos, que os filhos de Deus estão limpos, que os filhos de Deus estão purificados nessa nova aliança, que os filhos de Deus são santos e irrepreensíveis. Amém, abençoado? Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, não temais. O vosso Deus virá com vingança. O vosso Deus virá com vingança, não nos filhos dele, abençoado. O vosso Deus virá com vingança nos filhos da perdição, aos desobedientes, aqueles que não falam a verdade, aqueles que não profetizam a verdade, os falsos profetas. Deus virá com a sua vingança, abençoado, não nas ovelhas do Senhor, não aqueles em quem está sendo jorrada a palavra, o Filho de Deus, ele está entrando num caminho melhor e mais excelente. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança. Deus não virá com vingança naqueles que estão sendo sinceros de coração. Amém, abençoado? Deus não virá, Deus virá com vingança nos filhos da perdição, não nos filhos da salvação. Nós somos vasos de misericórdia do Senhor. A vingança não é preparada para nós, abençoado. Receba isto.
Esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão. Diga, abençoados, eu não estou mais cega, eu estou vendo a glória de Deus na minha vida, eu estou recebendo graça, eu estou recebendo apostolado. Então os olhos dos cegos se abrirão. Amém, abençoado. Então Isaías estava sempre falando para o futuro, mas nós em graça, nós falamos trazendo tudo isso para o presente, amém? Então os olhos dos cegos se abrirão. Diga, os meus olhos já se abriram com a graça, ouvindo a graça. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Diga, abençoado, os meus ouvidos estão destapados para ouvir a graça de Deus. Diga, abençoados, os meus ouvidos estão se destapando. Eu estou tendo fé, eu estou crendo. Diga, abençoado, confesse isso no seu dia a dia, amém? Confesse isso no seu dia a dia. Eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo, eu estou crendo, eu estou recebendo, eu estou regozijando, eu estou alegre, amém? Isaías 35, verso 6. Enquanto os coxos saltarão como o servo. Diga, abençoados, eu entrei manca, mas hoje não estou mais manca, não sou mais coxa, porque a verdade de Cristo está em mim. Eu estou entrando em uma cidade de um Deus vivo. Verso 20. Pois quantas promessas... Desculpa, abençoado. Olha, soltei soltei aqui a folha. Desculpa, abençoado. Desculpa, vamos lá. Deixa eu procurar aqui agora de novo. Soltei a minha lição. A alegria de estar abençoado no reino de Deus, ao vivo, meu Deus, parece que as coisas acontecem, abençoado, pra gente não continuar, mas a gente vai continuar. Ah lá, graças a Deus, deixa eu anotar aqui, Isaías, não confie na sua mente carnal, abençoado, Isaías 35, vamos continuar a nossa lição, amém? Então os coxos saltarão como o servo, Isaías 35. Então os coxos saltarão como o servo, e a língua dos mudos cantará. Diga, eu já estou cantando na cidade do Deus vivo. A cidade do Deus vivo é o céu, abençoado. Águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em lago, e a terra sedenta em mananciais de água. Nas habitações em que vivem os chacais crescerá a erva com canas e juncos. Verso 8, ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. A graça de Deus é um caminho da santidade, abençoado. A graça de Deus não é uma terra árida, um caminho árido. A graça de Deus é um caminho mais excelente, onde Deus nos colocou. A graça de Deus é tudo e em todos, amém, abençoado. Ali haverá ali. Veja que Isaías está sempre falando para o futuro, não devemos esquecer disso, abençoados, nunca, 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 nunca. Isaías 35, verso 7, a terra seca se transformará. Diga, nós já se transformamos, o nosso corpo está transformado para a glória de Deus. A terra seca se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Nas habitações em que viviam os chacais crescerá a erva com canais e juncos. Ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela. Diga, abençoados, o imundo não passará por esse caminho, mas nós somos os vasos de misericórdia do Senhor, que Ele já nos purificou. Nós estamos passando por esse caminho, mais excelente, estamos passando pela graça, estamos abençoados, nós já estamos.
Ali haverá uma estrada, ela se chamará. Isaías estava profetizando para o futuro. Nós trazemos o futuro para nós que já aconteceu em Cristo Jesus. Ali haverá uma estrada, ela se chamará, essa estrada abençoada, se chama graça de Deus. Tudo o que Cristo já fez. Ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela. Quem não passará por essa estrada, quem não passará pela graça de Deus é o filho da perdição. Mas o filho da salvação já está passando pela graça de Deus. Amém? O caminho da santidade. O impuro não passará por ela. Será para aqueles que andam pelo caminho, será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos, os ímpios não passarão pela graça de Deus abençoado. O ímpio não passa, porque o ímpio, ele não quer, ele não é filho de Deus, não foi preparado para passar nessa estrada. Abençoado. Vamos ver abençoado aqui, Isaías 8. Tá certo? Isaías 8. Ali haverá uma estrada. Ela se chamará o caminho da santidade. O impuro não passará por ela. Será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos, os ímpios não passarão por ela. Só os ímpios não vão passar por essa estrada. Só os ímpios não vão passar pela graça de Deus. Mas os puros e os purificados que Deus já purificou, Pedro não entendeu isso, mas a gente vai entender. Amém, abençoado? Atos 10. Atos 10. Vou fechar aqui a minha Bíblia, não vou errar mais, graças a Deus. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Vou dobrar assim a minha Bíblia, olha, vou fazer assim. Atos 10, Atos, verso 10, Atos 10. É preciso nós termos comunhão e ligação com Deus abençoado no nosso dia a dia. É preciso nós nos derramarmos diante de Deus. Aquilo que nós já aprendemos é aquilo que nós vamos ministrar. Amém? Glória a Deus pela vida de todos vocês que estão aí. Atos 10, Atos 10, Atos 10, Atos 10, verso 9. Atos 10, verso 9. Pedro não entendeu isso. Veja, tem alguns filhos de Deus que não compreendeu o que Cristo fez. Abençoado. Veja e ouça. Atos 10, verso 9. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, perto da cidade, subiu Pedro no terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer, e enquanto prepararam a comida, sobreveio-lhes um arrebatamento de sentidos. Verso 11. Ele viu o céu aberto e o objeto que descia. Pedro. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia, como um grande lençol preso pelas 4 pontas e vindo em direção à terra. Verso 12. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Verso 13. Disse-lhe uma voz, disse-lhe o Senhor: levanta-te, Pedro, mata e come. Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro não entendeu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Verso 14. Pedro, porém, disse: de modo nenhum. O que é isso, Senhor? Nunca comi coisa alguma impura. Pedro ainda não estava com seus ouvidos destapados, mas eu declaro aos Pedros, esta manhã de domingo abençoado, que destape os ouvidos e você receba entendimento. Pedro não entendeu, mas veja, verso 14. Porém, Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma impura e imunda. Estes bichos abençoados
que ele teve uma visão, era uma alusão aos filhos de Deus, ainda impuros, não estavam puros pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, mas nós já estamos puros diante do Cordeiro de Deus, nós já estamos puros e purificados pelo sangue do Cordeiro abençoado, e Pedro não entendeu isto, Pedro não entendeu, mas eu declaro Pedro entender, amém? Para a glória de Deus, eu declaro Pedro entender para a glória de Deus. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa impura e imunda. Pela segunda vez, Atos 10, verso 15, Atos 10, verso 15, pela segunda vez lhe disse a voz: não faças, Pedro, não faças tu impuro aquilo que Deus já purificou. Pedro, não diga aos filhos de Deus que eles têm que se batizarem para eles serem salvos ou purificados. Eu já os purifiquei com o sangue do Cordeiro. Pedro, não mande os filhos de Deus afundarem águas para que eles sejam purificados. Eles já estão purificados. Pedro, eu já os purifiquei, Pedro. Eu já os purifiquei com o meu sangue, Pedro. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuros. Veja, abençoado, ouça. Pela segunda vez lhes disse a voz: não faças tu impuro ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, então o objeto foi recolhido ao céu. Abençoado, nessa nova aliança, Deus já nos purificou com o sangue do Cordeiro. Nascemos purificados, nascemos santificados. Há quem vai dizer, abençoado, precisa se batizar, senão você não tem o Espírito Santo. Eu já ouvi isso, abençoado. Você precisa se batizar, senão você não recebe o Espírito Santo. Romanos 6,3 diz que nós já recebemos em sua morte, nós já recebemos o Espírito Santo na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não viria em habitar em um espírito sujo e imundo, abençoado. Deus nos limpou lá no sangue, lá no madeiro, com o sangue do Cordeiro. Ele nos purificou, Ele nos limpou para Ele mesmo habitar em nós. Amém, abençoado? Então vamos continuar no texto onde eu estava. Olha lá, verso 9, vamos voltar para Isaías 35, versículo 9. Ali não haverá leão, ali aonde? No céu, abençoado, no reino de Deus. Ali não tem leão para nos pegar, abençoado, não tem. Ali o único leão que pega nós é o leão de Judá, o próprio Deus vivo, abençoado, amém? Isaías 35, verso 39. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz subirá. A letra mata e abençoado. Não vai pela letra não, hein? Vai pelo que o Espírito de Deus está falando. Amém, abençoado? Isaías 35, versículo 9. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz subirá a ela, nem se achará nela. Não tem leão, abençoado, querendo nos morder no reino de Deus, não, abençoado, amém? Ali não haverá leão, só nas florestas por aí, terrenas tem. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os remidos andarão por ela. Somente os remidos andarão por este caminho. Somente os purificados, abençoados. Vamos voltar agora à graça de Deus. Amém? Colossenses 1, verso. Colossenses, somente os purificados. Colossenses 1, verso. Colossenses 1, verso 13. Ele nos tirou do poder das trevas, que é em Jesus Cristo.
Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Verso 14, em quem temos a redenção. Se nós temos a redenção, foi o quê? Remido os pecados. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Somente os remidos entrarão no reino de Deus. Somente aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Aqueles que Deus chamar, são estes mesmos que entrarão no reino de Deus. Então, nós somos escolhidos, predestinados, santificados, comprados por bom preço. Cristo remiu e nós entramos nesta cidade do Deus vivo. Amém, abençoado? Somente os remidos. Olha lá, ó. O que Isaías estava dizendo, não é? Ali não haverá leão, nenhum animal feroz subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os remidos. Diga, eu estou remido, o Santo de Deus me remiu, tirou todos os meus pecados, eu entrarei na cidade do Deus vivo. Ali não haverá leão, nem animal feroz, subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os remidos andarão por ela. Os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo. Delícia! Alegria eterna, alegria eterna, eterna, abençoado, para sempre. Eterna é uma coisa para sempre. E os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Diga, minha coroa já está posta na minha cabeça. O Senhor quem colocou. Diga, abençoado. Tudo isso aqui e Jeremias ia profetizando para o futuro. Mas nós não olhamos para o futuro. Nós olhamos para o presente. Amém, abençoados? Enquanto Pedro olhava e dizia, né? Quando Pedro olhava, mas eu não como coisa imunda. Paulo já estava olhando e dizendo, Pedro, não se torne imundo aquilo que eu já purifiquei. Enquanto eles olham para frente, Paulo olhou para a cruz, para trás. E bom, lá no caminho de Emaús, né? Ele olhou e diga, o Senhor já purificou Pedro. Amém, abençoado? Isaías, eu acho isso tremendo. Quando eu ouvi isso, abençoado, nossa, muitos olhando para frente, mas nós olhamos já para trás. Tá entendendo, abençoado? Então, é isso aí. Isaías 36, Isaías 35, capítulo 35, vamos terminar. Verso 10. E os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo. Diga, abençoado, diga, adorar a Deus é cantar a Deus com júbilo, com alegria. Vai nascendo uma alegria de dentro de nós, abençoado. E isso é o Espírito Santo se manifestando no nosso espírito. Eu posso dizer isso, abençoado. Eu posso anunciar essas grandes coisas porque eu vivo essas grandes coisas. Eu não anunciaria coisas que eu não estou vivendo, amém, abençoado? Aquilo que eu disser é aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu falar é aquilo mesmo que está acontecendo, aquilo que eu vier trazer para vocês foi aquilo mesmo que Deus me disse. Eu não quero ser falso profeta, abençoado, e dizer aquilo que Deus não disse, amém? Não devemos ser assim. Isaías 35, verso 10. Isaías 35, verso 10. E os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Júbilos e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. E quando você ouve a graça de Deus, abençoado, toda a tristeza sai. Você se enche de alegria quando você canta, quando você adora, quando você canta, quando você louva, quando você adora a Deus, você chega num nível abençoado de dar glória a Deus por esse ministério abençoado. Portanto, você dá suas voltinhas na terra, mas volte para o reino de Deus abençoado. Dá suas voltinhas na terra.
mas volta para o reino de Deus. Vou terminar com Hebreus 12, Hebreus 12, verso 22. Hebreus 12, verso 22. Hebreus 12, verso 22. Tendes, porém, chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Nós chegamos a Jerusalém celestial, onde os filhos de Deus estão purificados, onde os filhos de Deus já estão santificados, onde os filhos de Deus já foram salvos, onde os filhos de Deus já foram comprados por bom preço. Tudo isso Cristo já fez, abençoado. Agora nós louvamos e cantamos, nos reunimos como igreja para adorar o seu santo nome, para adorar a Deus, para adorar o santo que é Jesus Cristo, o autor e consumidor da nossa fé, aquele que fez tudo por nós. Amém? Nós não entramos nas áreas celestiais para sermos aquilo que ele já fez conosco. Nós entramos nas áreas celestiais para adorar a Deus, abençoado, adorar a Deus, adorar o Cordeiro. Eu e o Pai somos um. É preciso que a igreja entenda isto, abençoado. Tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Não retroceda, abençoado. Não retroceda, abençoado. Prossiga para a perfeição, prossiga nos ouvindo, prossiga que a graça de Deus vai se manifestar na sua vida. Vai haver uma multiplicação na sua vida, abençoado, uma multiplicação. Eu não digo multiplicação de peixes, de bens, de dinheiro, eu digo vai haver uma multiplicação, abençoado, na sua vida, de coisas celestiais, abençoados. Digo a vocês, eu não posso estar naquele reino se Deus me colocou neste reino. Aquele reino eu não estou entendendo, mas Deus me colocou neste reino para falar deste reino que é muito mais excelente. Hebreus 12, verso 22. Tendes, porém, chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais, e aos muitos milhares de anjos, tem anjos na terra, tem anjos na igreja, tem anjos no céu. Os anjos do Senhor estão espalhados, anunciando a graça de Deus feita em Cristo Jesus, abençoado. Amém? Então eu vou terminar. Tendes chegado. Então, se tendes chegados, permaneça firme e constante, abençoado. Amém? Que Deus vai se manifestar na sua vida. Eu declaro esta manhã, uma manhã de domingo muito excelente. Não perca nosso culto à noite, Ministério Graça e Apostolado. Lá tem um ministério onde está aguardando, não é? Você chegar lá, abençoado. Maria está aguardando vocês chegar lá para tirar um retrato com vocês, abençoado. E também, quem mais eu quero falar? Em março temos uma festa muito grande que vai acontecer, abençoado, né? Vai haver um mover de Deus naquele lugar, abençoado. Vai haver um mover de Deus, eu creio, por isso eu falo, né? Então, vai haver um mover de Deus naquele lugar. Vocês estão convidados. Então, graça e paz a todos vocês que ficaram aí. Pastora Helena, lindeza. Juliana, minha querida, um beijo, um abraço. Aguinaldo Matos, obrigada, Aguinaldo. Tá sempre aí no mover com a Maria. Então, graça e paz a todos vocês, abençoados. Um excelente domingo. Tenha um ótimo domingo, não saia da presença de Deus. Digo, abençoado, mais uma vez, dá uma voltinha na terra, mas volte ao reino de Deus. Amém, abençoado. Então, graça e paz a todos vocês, um excelente domingo, abençoados.